Eu vou dar prosseguimento aqui. Agora, a próxima sessão é dedicada à história das análises. Eu acho que depois o Milar pode falar um pouco sobre como a fotografia do IMS chegou ao IMS. E eu vou trazer as pessoas que contribuíram para que a gente chegasse a esse seminário e vou contar só que a história das fotografias no IHF começa em 2016, quando os nossos exemplares são transferidos de um membro da família para o IHF. Então, convido aqui para a mesa a Patrícia De Filipe. A Patrícia é graduada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com especialização em preservação cinematográfica pela George Eastman House, especialização em conservação fotográfica pela New York City Municipal Archives and Information Services. Atualmente é professora 2 do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Do SENAC, né? É isso? Não é. Eu já passo para você. Tem experiência na área de artes, com ênfase em cinema. Então, por favor, corrija. Não. Tudo bem. A Patrícia foi uma das primeiras pessoas que viu as fotografias, né? Quando elas chegaram. Foi ela e o Milar, que depois... Eu convido também para subir aqui ao palco a professora Márcia de Almeida Risuto, do Instituto de Física da USP. Márcia de Almeida Risuto é bacharel e licenciada em Física, mestre e doutora em Física, com especialização em Física Nuclear. Pós-doutoramento em Física Aplicada, é docente do Instituto de Física da Universidade de São Paulo desde 2001. É orientadora dos cursos de pós-graduação da USP na área de Física e na área de Museologia. Atua na área de Física Aplicada, com radiação e aceleradores para estudo e caracterização de materiais, principalmente de estudos e análises de objetos do patrimônio histórico e cultural, antigamente chamada arqueometria. Coordena o Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada, o estudo do patrimônio histórico e artístico e histórico da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Obrigada. Convido agora ao palco Milar Schisler. Fotógrafo, educador, com mestrado em artes visuais no Visual Studies Workshop, em Rochester, Nova York. Lecionou na School of Photographic Arts and Sciences e na School of Print Media, no Rochester Institute of Technology, de 1995 a 2006. Também em Rochester, cursou e depois lecionou no curso de preservação fotográfica da George Eastman House, de 96 a 98. É gestor do acervo do IMS, daqui da casa, e professor no mestrado de Museologia da Johns Hopkins University. Convido agora ao palco ao professor Antônio Candeias. Professor Antônio Candeias é catedrático do Departamento de Química e Bioquímica da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, em Portugal. Especialista em Química de Superfícies e Ciências do Patrimônio, fundou o Laboratório Hércules e foi seu diretor. É coordenador da cátedra da City University of Macau em Patrimônio Sustentável, coordenador científico do Laboratório José de Figueiredo da Direção-Geral de Patrimônio Cultural, diretor da Plataforma Portuguesa da Infraestrutura Europeia de Investigação em Ciência do Patrimônio e diretor do Laboratório Associado para Investigação e Inovação em Patrimônio, Artes, Sustentabilidade e Território. Bom, agora passo a palavra a vocês. Acho que vamos começar com Patrícia, né? Por favor. Obrigada. Eu sou uma
mulher de pele clara. Estou usando uma blusa preta com colar colorido e óculos vermelhos. Bom dia. Queria acrescentar algumas informações, poucas palavras, no mosaico de interpretações do que vai seguir aqui com os meus colegas. Então, 40 anos depois de Boris ter apresentado o trabalho dele, Francis nos convidou, Millar e eu, para irmos até o Instituto Hercule Florence para analisar um material que tinha recém-chegado. Aliás, estava chegando naquele momento. E nós, preciso falar sinceramente, que nós, ingenuamente, aprontamos um estojo com luvas e lupas, e uma lupa, e fomos lá analisar a fotografia, e exatamente o que o Boris mostrou. Os rótulos, né? Aquele papel com os rótulos, 9 rótulos, e o diploma maçônico, e outros documentos. Analisamos, frente e verso, com todo tipo de iluminação possível naquele momento. Não era um lugar especializado para isso. E levamos, inclusive, um microscópio, que também não nos serviu naquele momento, mas nós ficamos muito intrigados de que a análise tinha que continuar. Aí seguimos para uma cooperação, a primeira cooperação nessa jornada, que foi com o Laboratório de Biologia Celular do Instituto Butantan. Nós estávamos, naquele momento, fazendo um trabalho com alguns cientistas do Butantan, e eles gentilmente nos abriram essa possibilidade, o Dr. Carlos Jared e a doutora Marta Antoniazzi. E ficaram bastante também solícitos para entrar na pesquisa. Levamos o material lá com autorização de Antônio e fizemos a análise possível naquele momento para conseguir somar as imagens vistas microscopicamente, com foco em cada uma das camadas, e isso nos mostrou que ali tinha muita pesquisa para ser feita, mas impossível de ser feita naquele momento, com aqueles equipamentos que nós tínhamos em mãos. E tiramos as fotografias e, a partir daí, seguimos para um local muito próximo do Butantan, ali na USP, que era um Instituto de Física, e fomos bater a porta da doutora Márcia. Bom dia a todos, eu sou Márcia Risuto, sou uma pessoa de pele branca, estou de casaco preto, uma blusa preta de bolinha, uso óculos preto, para destacar um pouco todo o branco que sou eu. E, inicialmente, eu queria agradecer, né, a presença de todos aqui e a grande parceria com o Instituto Hercule Florence. E também a possibilidade, né, dessa apresentação aqui com o IMS. Eu tenho uns slides que eu queria apresentar. Quem vai montar para mim, por favor? Bom, então, esses realmente foram os estudos preliminares que nós fizemos. Como a Patrícia falou, eles bateram a porta do Instituto, do nosso humilde laboratório, e nos fizeram uma seguinte pergunta, que era: é possível identificar a presença de que materiais dentro desses objetos que nós estamos analisando aqui, que eles trouxeram? Só que tem que ser não invasivo, ou seja, não pode tocar, dada a
preciosidade desse objeto e nós queremos, então, olhar ele de uma maneira que você possa, talvez, responder perguntas da materialidade dele. Então, foram trazidos 3 objetos, né? O diploma, os rótulos e o papel inimitável. Então, aqui está exemplo dos rótulos, né? Depois, então, aqui depois o diploma, né? Na segunda imagem, e o terceiro objeto eram os papéis inimitáveis. E a estratégia que realmente nós usamos foi olhar esse material com as análises não invasivas e com os equipamentos móveis que nós tínhamos lá, principalmente a fluorescência de raio-x. E aí, a fluorescência de raio-x, basicamente, o que ela é? Ela excita o material que tem ali e vai nos informar os elementos químicos presentes naquele material. Então, como a pergunta era sobre materialidade, essa era a primeira estratégia a ser usada mesmo, identificar os possíveis materiais que estivessem ali. Só que havia a questão, né, já dos dados do professor Kosoy sobre, né, dos relatos do próprio Hercule, da existência de prata e ouro. E eu tinha um tubo de prata para fazer citação desse material. Então, era meio controverso. Eu ia citar com prata para medir prata. Então, nós conversamos com outro pesquisador que tinha um tubo de ouro, e aí jogamos na tentativa dos 2 tubos fazerem essa análise. E poder não ver a interferência do tubo em si, né, do tubo de raio-x, e poder analisar esse material. Nós dispunhamos de outras técnicas, que seria a imagem de reflectografia de infravermelho, mas eu tinha que dar uma carga grande de luz, que não era aplicável naquele momento, e também nós dispunhamos de Raman, de uma espectroscopia que poderia dar ideia dos compostos, mas também, porque havia, ou seja, usava-se um laser, nós também optamos por não fazer isto. E aí, os resultados que nós obtivemos, né? Então, aqui está a montagem, né, dos 2 sistemas. O sistema é bem portátil, então é prático de ser utilizado, então ele pode ser levado em qualquer lugar, particularmente nos museus até, mas, neste caso, os objetos vieram até o Instituto de Física e nós usamos os 2 tubos. Visualmente, eles não são perceptíveis a diferença, somente o filamento. E nós fizemos vários pontos, e essa é a vantagem dessa análise, você poder medir vários pontos sem tirar amostras. E aqui eu apresento os resultados. Então, o que são os resultados? É esse gráfico, que muitas vezes os alunos ou as pessoas olham e falam, meu Deus, o que é isso? Mas, no eixo vertical, eu tenho a contagem de raio-x que aquele material produziu, em função, no eixo X, contagens no eixo Y e no eixo X, a energia ou a posição desses elementos químicos, e quando nós olhamos, eu tenho lá a evidência clara de existência de ouro. Então, para nossa surpresa, isso foi muito interessante, que eu tenho um objeto, nesse caso, nós estamos olhando os rótulos de farmácia, que eu tenho ouro. E eu tenho cloro. Então, eu tenho cloro e ouro, que já respalda o escrito, né, do processo de formação dessa imagem. E aí poderia ter uma suspeita de prata, porque eu estou usando o tubo de prata, então eu precisava fazer uma nova verificação, que foi a segunda medida que nós fizemos, onde, com o tubo de ouro, eu não tenho nenhuma prata. Então, eu consigo afirmar que o meu objeto era realmente de ouro, sem vestígios de prata. Então, era só os sais de ouro presente ali. Com relação ao próximo, que era o diploma, também foi possível medir vários pontos, e ali eu tinha um indício muito pequeno ou de uma possível quantidade de prata. Mas
isso não estava claro, porque a quantidade deveria ser muito pequena. Então, nessa parte, nós não conseguíamos afirmar a existência de prata nesse objeto. E, nos papéis inimitáveis, nós tínhamos lá a presença de alguns elementos químicos que estão relacionados a chumbo, a mercúrio e ferro, que poderiam estar vinculados aos pigmentos ali utilizados. Tá certo? Então, esse seria, digamos, um olhar dos elementos químicos presentes nesses materiais, né, nesses objetos. Resumidamente, nós saímos naquele dia, né, do experimento com uma sensação que havíamos feito uma descoberta, que realmente, uma descoberta no sentido, provamos que tem ouro, né? Isso era, para nós, foi bastante motivador, e usando técnicas não invasivas e sem tirar amostras. Só que isso estava limitado ao nosso laboratório, que nós dispunhamos, e à fragilidade do objeto. E aí a pergunta seguinte seria o que mais fazer, o que mais podemos analisar. Então, provavelmente teriam que ter técnicas invasivas, no sentido de coletar amostras, microscópios mais potentes, como a Patrícia já tinha relatado, e esse olhar mais microscópico mesmo, para tentar olhar esse objeto como um todo. E como essas obras estavam indo para uma exposição em Mônaco, elas não voltaram mais e foram numa continuidade que o Millar vai nos dar agora. Acho que acabou. Obrigado, Patrícia Ibáñez. Foi uma história muito interessante. A gente saiu com um pouco desse desejo de queremos mais. Não terminou, precisa continuar. E não houve continuidade. Isso foi, eu creio que 2016, né? E, obviamente, nós dois, com nossos afazeres, etc., isso ficou lá atrás e nunca mais retornou. Ficou uma história esquecida para a gente, de fazer a continuação dessa análise. E eu vou contar, eu acho que, eu gosto de falar disso porque eu acho que muito desse projeto aconteceu por acaso, o restante do projeto, onde entra Art, onde entra Candeias. E eu tive um ano particularmente ativo em 2019 de algumas conferências em que eu falei internacionalmente, e estava numa conferência de conservadores de fotografia na Biblioteca Pública de Nova York, e no último dia, no happy hour, estava na fila da cerveja e na minha frente estava o Art Kaplan, que eu conhecia de nome, mas nunca tinha falado com ele, e eu não sou uma pessoa super expansiva, assim, de ir me apresentar, comunicar, mas deu uma cutucada assim, hey, hi, Art, how are you? I'm Millar Tissa from Brazil. E começamos a conversar, e eu contei para ele a história desse processo. Ele ficou, tipo, não, vamos conversar. Ficamos, acho que, talvez 2 horas conversando sobre esse projeto. Da ideia de envolver o Getty e de continuar a pesquisa. O Art ficou muito animado. Eu quero conhecer, quero ver. Eu conheço a história. Ele também sabia muito sobre a história de Florence. E foi muito legal. Quando eu voltei ao Brasil, em março, foi a primeira vez que eu acho que encontrei pessoalmente com o Antônio Florence, dia 18 de março de 2019. Contei essa história. Ficamos muito animados. E o Antônio estava em Portugal nesse período. E em maio eu dei uma palestra numa conferência em Amsterdã, que o Art, por coincidência, estava, e o Antônio voou até Amsterdã, e a gente tomou café da manhã, o Art, eu, o Antônio e a Magali, minha companheira, e conversamos sobre esse projeto de fazer no Getty. A gente leva para a Califórnia, o Art traz equipamento portátil, vem para Portugal e faz em Portugal, e as conversas foram andando nesse sentido. Quando, em setembro, algumas pessoas aqui presentes estavam no apoio online, na conferência no Rio de Janeiro, em 2019 novamente, quem estava lá falando sobre o laboratório Cure Florence era o meu
camarada aqui da direita, Antônio Candeias. E, legal, laboratório interessante, mas nem me passou na cabeça ligar uma coisa com a outra, mas, de novo, num happy hour da conferência, eu estou procurando a Magali, ela sumiu, não está em lugar nenhum, procuro para lá, para cá, de repente eu vejo a Magali conversando com o Antônio Candeias, e estão falando de um monte de coisa, daí eu chego junto e a gente começa a conversar, e daí a Magali, tipo, fala para ele do projeto. Fala para ele do projeto. Daí eu falei para Antônio, e aí o Antônio, tipo, o olho brilhou, né? Sim, sim. E daí a gente começou a fazer a conversa online. E daí em 2000, no começo de 2020, o Antônio Forrans vai visitar o Antônio Candeias no laboratório Hércules, em Évora. Então eu passo para o Candeias para terminar essa história. Olá. Estou? Conseguem me ouvir? Então, muito boa tarde. Como já devem ter reparado pelo meu sotaque, eu sou português, sou alentejano, e a cor da minha pele é um pálido no inverno e, de preferência, muito moreno no verão. Eu gosto muito de estar bronzeado. E isto é fruto da história da micenização do meu país, e em particular de 8 séculos do califado al-Andalus, que esteve muito presente na minha região, e eu sou fruto desse califado al-Andalus em Portugal. Tenho ainda, ainda tenho cabelo castanho que está a ficar grisalho e barba, olhos castanhos, 1,80 m, e preciso rapidamente emagrecer 5 kg porque o verão está aí e eu quero ir para a praia, quero ficar bronzeado. Estou vestido com um casaco azul e com uma camisa branca. E queria começar por dizer que há dias e há momentos felizes na nossa vida, e hoje é de facto um dia de grande felicidade para mim, é de facto uma enorme felicidade poder estar aqui hoje e estar aqui nesta companhia. E assim como foi, e como disse o Millard, em setembro de 2009, quando a Magali veio ter comigo no coffee break do Congresso, da Apoio Online, e começámos a falar, e entretanto juntou-se o Millard, e, enfim, e daí nasce um pouco o embrião. Eu pedi só para colocar a minha apresentação, posso só... Bom, e tudo isto se tem falado muito do laboratório Hércules. Ok. Aqui foi como é que eu me envolvi neste projeto. Basicamente, nós estávamos neste congresso no Rio de Janeiro, e eu ia fazer esta apresentação, ou eu fiz esta apresentação, quando o património encontra a ciência, infraestruturas, abordagens integradas e cooperação internacional. E penso que foi do facto da apresentação que eu fiz que a Magali veio ter comigo, e depois, mais tarde, veio o Miller. E eu queria aproveitar esta oportunidade, só vou ter esta oportunidade, para falar um pouco do Hércules. E quando se fala do Hércules, nós conhecemos muitas versões do Hércules. Há o Hércules da mitologia, que no cinema teve várias versões. Também conhecemos agora o Hercule Florence, na altura eu não conhecia, por isso este slide não é da minha apresentação na altura, mas enfim, que todos nós sabemos, um pintor, um cartógrafo, um inventor, enfim, um homem de facto iluminado. Mas o que eu vou falar é de facto do laboratório Hércules, e Hércules para nós significa Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda, e é um acrónimo, e foi um laboratório que foi criado em 2009, e o grande objetivo era criar um centro de investigação que pudesse ser referência no estudo e salvaguarda do património cultural. Bem, quem é que nós somos, só para terem uma noção? É uma equipa multidisciplinar, somos 38 doutorados, temos 30 alunos de doutoramento atualmente, e temos 2 técnicos, e como podem ver, são pessoas que vêm desde a área da química, à biologia, à bioquímica, à geologia, à ciência dos materiais, enfim, à conservação e restauro, à arqueologia, enfim, tudo pessoas, e que têm como grande suporte, têm uma infraestrutura analítica que é composta por vários laboratórios que estão equipados com tecnologias de ponta. E é, de facto, esta combinação de ter uma equipa multidisciplinar com esta infraestrutura analítica de ponta que nos torna únicos em Portugal e um dos laboratórios mais bem equipados a nível mundial. Para além desta
deste laboratório fixo. Nós temos também, porque obviamente, como sabem, na área de património é extremamente importante, temos um conjunto de técnicas não invasivas, desde técnicas de imagem até técnicas de análise química, portáteis e que nos permitem fazer análise não invasiva nos pontos de análise. Enfim, onde é que nós estamos? Nós gostamos de pensar que estamos no centro do mundo. Enfim, na realidade, estamos a 7.950 km de São Paulo, estamos em Portugal, e estamos numa cidade que é Património Mundial da Humanidade, que é a cidade de Évora, uma pequena cidade que caberia toda a população, caberia em metade de um bairro de São Paulo, porque tem 50 mil habitantes e por isso conseguem ver a escala da cidade de Évora. Bom, como é que nós trabalhamos? Basicamente para dizer que nós trabalhamos em 4 grandes linhas de investigação. Uma que tem a ver essencialmente com as grandes questões na área da arqueologia, outra que é a linha de investigação que mais trabalhou nesta área, que foi a ciência para as artes, uma outra linha que é a ciência para a conservação do património e, finalmente, uma linha de inovação e desenvolvimento que desenvolve novos materiais e temos 5 patentes nos últimos 4 anos. A palavra-chave é cooperação. E eu penso que foi este slide que fez disparou a Magali, veio falar comigo e depois o Miller veio falar comigo. E é, de facto, a ideia de que não se faz nada sozinho e isso é algo que temos muito presente e, por conseguinte, isto é alguns dos sítios onde nós temos trabalhado e instituições onde nós temos trabalhado no mundo. E agora, para contar um pouco, então, da história, como é que, pegando no que disse o Miller, em outubro de 2019, o António visitou o laboratório Hércules, por isso foi logo depois daquela conferência. Em novembro de 2019, temos a nossa primeira reunião por Zoom, eu, o António, o Miller e o Art, em que começamos a delinear o que é que se poderia fazer e como é que o laboratório Hércules poderia entrar aqui como um dos parceiros deste grande projeto, obviamente tendo sempre como liderança científica o Art Kaplan, porque ele é que era o grande especialista, e é o grande especialista na área da fotografia, e por isso nós estaríamos muito a dar o apoio técnico-científico para a realização das análises. Enfim, em dezembro de 2019 a Francis visita também o laboratório Hércules e acho que deu o aval, diz sim senhor, pode ser este pode, eu acho que pode ser este. Enfim, como todos sabem, em janeiro aparece o Covid, em janeiro de 2020, e isso faz com que tudo aquilo que já tínhamos planeado em termos de planeamento temporal teve que, obviamente, ser repensado, mas continuámos a trabalhar durante este período um pouco negro do Covid, e mais tarde, já em maio de 2021, oficialmente o Instituto Moreira Salles entra como parceiro do projeto, um parceiro ativo, enfim, já tinha o suporte do ponto de vista do Miller e de outras pessoas, mas obviamente como um dos grandes parceiros também do projeto. Por isso, em maio de 2021 entra o Instituto Moreira Salles e toda a equipa que vocês já conhecem, e depois, obviamente, em junho de 2022, fazemos a campanha de estudo no Laboratório Hércules, que teve continuidade depois, mais tarde, com uma análise, uma recolha de microamostras que recolhemos, e depois, hoje, tenho que deixar algum segredo para a tarde, depois, à tarde, vamos, porque é que recolhemos uma microamostra, que é algo que só fazemos em casos muito limites, mas recolhemos uma microamostra e depois analisámos posteriormente no Laboratório Hércules, e hoje estamos aqui para apresentar os resultados. E pronto. Muito obrigado. É isso. Eu queria... Obrigado, Patrícia, Márcia, Antônio Cadeias, maravilha.